E o nosso Saúde e Informação com matérias assim imperdíveis para a sua melhor qualidade de vida. Confira. Saúde e Informação voltando e mais uma vez com o Dr. Paulo Carvalho, ortopedista especializado na nossa coluna vertebral. E hoje nós vamos falar de um assunto que também nós tivemos algumas sugestões também de pauta, doutor, sobre o estenose. É isso mesmo? Isso. Que é o estreitamento do canal lombar. Explica pra gente. Isso. Esse, na verdade, é um tema específico, mas que tem aumentado muito nos últimos tempos. Sim. Não o problema em si, a incidência dessa doença, mas é que com o advento de novas técnicas, aparelhos modernos para diagnóstico, com o avançar da tecnologia e da perspectiva de vida, então as pessoas estão vivendo por um tempo maior. Esse problema da estenose é um problema que acomete as pessoas de idade mais avançada. Então, com o passar do tempo, uma série de estruturas da coluna vertebral acabam sendo desgastadas. É como se fosse uma artrose que pode ocorrer no joelho, no quadril, pode ocorrer na coluna vertebral. Esse desgaste, que é a artrose, daquele que a gente chama que são as facetas articulares, e uma degeneração que, na verdade, é um desgaste do disco, que ele acaba se abaulando, ou seja, essas alterações, com o passar do tempo, vão fechando um pouquinho o canal lombar, que é por onde passa a medula e o nervo, o eixo central dessa central neurológica. Aí comprime e o paciente sente dor, porque está apertando o nervinho. Exatamente. E ele tem dificuldade para andar, Celeste. Então a característica da paciente com a dor nas costas desse paciente de idade mais avançada é que dói a região das costas, a região lombar, e ele tem dificuldade progressiva para andar. Então é aquele paciente que estava andando, fazia caminhada, e aí começa a diminuir. Antes ele andava 2.000 metros, aí passa 6 meses, ele começa a andar 1.000 metros, aí passa mais 6 meses, ele começa a andar 2 quarteirões. Porque dói, né? Porque dói, e ele tem que ou sentar ou agachar. Ele se curva, então, ou ele agacha. Então ele se agacha ou ele senta para poder abrir um pouquinho, que nessa postura ele abre e dar um alívio temporário. Então essa é a característica da estenose de canal lombar. Porque é um dos motivos de dor, mas o que chama atenção, e por isso que esse tema é um tema importante, porque ele limita os pacientes de idade um pouquinho mais avançada, os pacientes da terceira idade, a deambulação e estar andando. Isso vai tirando a independência deles. E eles vão ficando mais restritos. A gente convida, por exemplo, vamos para o aniversário de um parente, vamos sair para ir a algum lugar. Eles não querem, não porque muitas vezes eles não querem passear, é porque eles sabem da dificuldade e do sofrimento que eles vão ter para poder andar. Exatamente. Então é aquele vozinho, aquela vozinha que vai no shopping, por exemplo, andar, e ele já vai andando, começa a sentir dor, ele já começa a procurar um lugar para sentar. Então ele anda 50, 60 metros, aí dá uma sentadinha, alivia um pouquinho. Aí ele vai, caminha mais um pouco e tem que sentar um pouquinho ou baixar para poder aliviar. Só que se isso aumenta, a ponto até de alguns pacientes terem dificuldade para andar dentro de casa. Ele vai para se for um corredor muito longo, já começa a doer, e isso limita, vamos dizer assim, chega a um grau extremo de estar. Então, mas tem tratamento. O importante é justamente identificar, diagnosticar logo que é uma dor nas costas, que provoca o que essa dificuldade para andar, a gente chama de claudicação neurogênica. É na lombar, né, doutor? Ela comete geralmente a região lombar, e geralmente os níveis a partir da terceira, quarta, quinta vértebra lombar, onde o canal fica mais estreitado ali. E aí acaba provocando esses sintomas. Também numa fase mais leve ou numa fase mais moderada, o tratamento conservador, com terapias, com hidroginástica, alongamentos musculares, acabam melhorando a estabilização, e aquela região que está apertadinha vai sofrer menos. Então o paciente acaba sentindo melhoram os sintomas e ajuda a não deixar piorar, gastar mais. Os exercícios são sempre importantes. Então, exatamente. Então é importante modular o tipo de terapia, porque às vezes eles não conseguem fazer no solo. Mas não é só para a terceira idade. Esse problema pode ser diagnosticado
com menos idade? Pode, mas é mais raro, Celeste. O mais comum é a partir da sexta década, que são esses casos mais acentuados. Perfeito. A partir de 40 anos, 45, pode começar a ter já sintomas, mas são bem mais leves. Tá. O que é assim, vamos dizer assim, a faixa etária mais acometida numa fase mais tardia são os pacientes de 60, 70 anos para frente. E sentem mais essa... Isso, e com a problema, perspectiva de vida aumentando, o número desses pacientes acaba aumentando também. Então é importante fazer um diagnóstico já numa fase precoce, já observando e tendo uma avaliação com o especialista e evitando que isso chegue a uma fase mais avançada. Mas todas elas têm tratamento. Perfeito. Na fase mais leve, vamos dizer assim, o tratamento é conservador, e na fase mais acentuada, esse exige o tratamento cirúrgico. Mas que muda muito, o efeito dessa cirurgia melhora muito a qualidade de vida do paciente. A cirurgia. A cirurgia. Aí, no caso, Nesse caso mais avançado, que o paciente tem uma limitação importante, alivia bastante e ele volta a ter uma mobilidade. Volta a andar normal. Volta aquilo que ele tinha anteriormente, antes de estar nessa fase mais crítica, né? Mas tudo, óbvio, precisa ser feito toda uma avaliação específica para poder determinar quais pacientes específicos realmente irão precisar ou aqueles que podem ser tratados de uma maneira sem ser cirúrgica. Não tenha dúvida. Então é sempre muito importante, né, doutor, que a pessoa, você está com uma dor na coluna, não ignore essa dor, né? A coluna é muito importante, então cada pedacinho, cada sintoma que você tiver, é importante que você vá ao especialista, pergunte. Tem vários tratamentos que você pode, assim, estar bem melhor do que você pode causar aí, né, doutor? De repente você está sofrendo e você tem um tratamento. Então, você ficou com alguma dúvida sobre dores, sobre tratamento, sobre diagnóstico, nosso doutor Paulo Cavalli que está aqui e ele vai, a partir de agora, no Saúde e Informação, fazer parte do nosso elenco aqui, tá bom? Muito obrigada, viu, doutor? Nada. Nosso Saúde e Informação volta já já.